migrações, né? Esses fatores migratórios, eles são causados por diversos fatores, Pedro, diversos fatores. Exemplo, oferta de salário melhor, né? Catástrofes ambientais que ocorreram, eles são causados também por conflitos, por guerras. Tudo isso leva a esses fatores de migração. O que é migração? O cidadão ele está em seu local de origem, geralmente o local que ele nasceu, que ele tem ali uma residência, que ele tem uma vida estabilizada e ele muda para outro lugar para aventurar alguma coisa, tá? E você destacou aqui três perguntas de três tipos de migrações diferentes, de três fatores, que são fatores ambientais, né, conflitos civis e conflitos socioeconômicos. Eu vou começar com os fatores derivados dos problemas ambientais. Eu falei que nós aqui temos dois tipos de agentes modeladores na geografia: agentes modeladores internos e agentes modeladores externos. Os agentes modeladores internos, eles são provocados pelo tectonismo. Se lembra? A movimentação das placas tectônicas, que provoca os terremotos, né? Quando as placas tectônicas elas estão embaixo do oceano, o seu ponto de encontro, onde tem a fissura ali entre duas placas, pode causar um maremoto, provocar tsunami, como aconteceu em 2011, se não me falha a memória, na Indonésia. Então, Pedrão, esses são os agentes modeladores internos, tá? Tem os agentes modeladores externos, que é a chuva, a nevada, o granizo, o vento. Todos esses fatores, eles podem degradar um lugar. Esses motivos ambientais que levam à migração pode ser também uma enchente. E essa enchente pode ser causada simplesmente porque o homem ele desmatou as matas ciliares, que são as matas que ficam próximo dos rios. Pode ser provocado também porque o homem fez o desmatamento, e esse desmatamento ocorreu queimadas, ocorreu um empobrecimento do solo, e o solo não tem mais a capacidade de absorção da água, causando assim uma enchente. Pode acontecer um problema, Pedrão, também relacionado à chuva de granizo, ao tsunami que eu citei anteriormente, ao terremoto, vulcanismo também, cara, pode acontecer. E por isso as pessoas elas saem de suas moradias, porque os locais que elas estão morando pode acontecer uma espécie de catástrofe ambiental e elas têm que sair do lugar que elas estão para outro lugar melhor que não ofereça tanto risco. Vale lembrar para você que aconteceu um desastre ambiental muito grande aqui no Brasil, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. Não sei se você se lembra, que a barragem ali da Vale ali de Brumadinho, ela rompeu e causou um dano muito grande ali, não só naquela região onde ficava ali a empresa, né, da Vale, mas todo um povoado ele praticamente desapareceu, cara, ficou embaixo d'água. E com isso, as pessoas que sobreviveram, que moravam ali, tiveram que migrar para outro lugar, porque ali não tinha mais nenhuma condição de sobreviverem. Então essa é a migração causada por catástrofes ambientais, tá bom? Pode ser provocado tanto por ações da natureza, como por ações do homem, como eu dei o exemplo por último dessa barragem de Brumadinho. Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler declara guerra ao Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, e também Adolf Hitler declara guerra à França. E aí o que é que acontece? Ele vai em direção à França, ocupa a cidade de Paris, na França, coloca lá bem no meio da Torre Eiffel uma bandeira nazista. E no contexto dessa história, muitos franceses eles vieram para aqui para o Brasil. Muitos italianos também vieram para o Brasil quando o sistema de Mussolini, o fascismo italiano, ele começa a decair. E aí muitos italianos eles vêm para aqui para o Brasil por causa desse fator de guerra, fugindo do conflito. Para que você tenha ideia, quando os aliados se juntam e desembarcam na Praia da Normândia, na França, e um grande número de soldados aliados, principalmente brasileiros e norte-americanos, na Praia da Normândia, começa a fechar o cerco contra o eixo do mal, contra o nazismo. Muitos alemães, quando viram que não tinham mais saída, migraram para o Brasil.
e ocuparam, mais precisamente, como eu falei com você anteriormente em um áudio, a região sul do país. Algumas cidades mesmo como Gramado, Balneário Camboriú, Oritiba, Florianópolis, Santa Catarina, tal. Essas cidades, elas têm um grande número de pessoas que são descendentes de alemães, franceses, italianos, até japoneses. O conflito acerrado na Segunda Guerra Mundial, outros conflitos, outras revoltas que estouraram aí ao redor do mundo, fizeram com que essas pessoas, Pedro, fossem buscar um lugar mais passividade, um lugar mais pacífico, um local que eles pudessem até criar os seus descendentes sem as ameaças, sem os rumores de guerra que aconteciam principalmente no continente europeu. Logo, essa imigração ela se tornou muito grande no Brasil, principalmente em meados do século XX. E por último, essas migrações causadas por motivos socioeconômicos. Cara, aqui no Brasil está tendo problemas de crise, a inflação, voltou a inflação. Se você puder conversar com seus pais, eles vão falar um pouco para você sobre a inflação. Você chegar no mercado em um dia, os alimentos estavam em um preço e durante a tarde já está em um preço mais alto, tá? Então voltou essa inflação, os alimentos estão super caros e por isso muitos brasileiros eles não estão querendo mais morar aqui no Brasil. O custo de vida aqui no Brasil ele está muito alto, está muito caro. Está muito caro o custo de vida aqui no Brasil. Está tão caro, que as pessoas estão fazendo um processo emigratório, já não é mais migração, é emigratório. As pessoas estão saindo daqui do Brasil, estão procurando outros países para morar. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, Itália, Suécia, Romênia, estão morando em outros lugares que têm uma qualidade de vida melhor. Professor Lucas, e as pessoas que moram lá fora e vêm para aqui para o Brasil? Tem países que estão com a economia pior que a nossa? Tem. Recentemente você viu a crise que estava na Venezuela, a crise humanitária, sanitária que estava na Venezuela, e muitos venezuelanos, eles saíram da Venezuela, do seu país de origem, por causa disso, por causa da ditadura chavista que tem na Venezuela, tá? Hugo Chávez já morreu, mas só que Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, ele mantém a ditadura chavista. Ele se mantém no poder, mesmo a Constituição ele mudando para que ele se perpetue no poder. E isso, Pedro, fez com que muitas pessoas elas tivessem uma deflagração de seu salário, o poder de compra diminuiu bastante. Elas estão saindo da Venezuela e vindo morar aqui no Brasil para ter condições de vidas melhores, para ter acesso à alimentação, à educação, para ter acesso a itens básicos, como por exemplo papel higiênico, cara, que eles não tinham acesso.